Pessoal, vamos dar continuidade aqui, só que agora eu vou falar de todos os outros sistemas. Nós já falamos do respiratório, já falamos do nervoso, já falamos do digestivo, e cada um nós gastamos meia hora para falar. Eu vou tentar agora falar de uma maneira mais simplificada, tanto que esses sistemas que faltam são um pouco mais simples, são poucas informações que vocês precisam saber. Então, eu coloquei todos eles juntos agora, que é o sistema circulatório, o sistema excretor, o sistema glandular e também o sistema reprodutor dos ácaros. Então, nós vamos falar de maneira bem rápida sobre eles, e eu acho que vai dar mais meia hora, então vocês vão ter aí mais ou menos 2 horas de vídeo aí para assistir e responder as questões. Lembrando que essas questões dessa aula aqui, dessa última aula que compõe todos os outros sistemas, ela não tem perguntas. A pergunta eu vou passar a parte para vocês fazerem como atividade AD, entendeu? Eu vou colocar lá para vocês responderem depois a lista sobre o sistema circulatório. É importante também que vocês anotem aqueles outras perguntas que estavam nos outros sistemas lá, para que vocês estudem para a prova. Qualquer dúvida, vocês me perguntem em sala de aula. E o material teórico, eu não vou passar os slides para vocês. O material teórico está naquele capítulo de morfologia interna do manual de acarologia, lá do Flashman, aquele que eu passei para vocês. Então, eu espero que vocês estudem, que entendam, e se não entender, pergunte para mim, eu estou à disposição, tá bom? Então, vamos começando pelo sistema circulatório. O sistema circulatório do ácaro é incrível. Ele, diferente dos vertebrados, ele tem um sistema circulatório fechado, igual todos os artrópodes, é claro. Desculpa, aberto. Então, o sistema circulatório do ácaro é formado por uma lacuna, né? Um vazio ali, onde vai ser banhado por uma hemolinfa, que é o sangue dos ácaros, e essa hemolinfa vai ter um monte de função, é claro. Ela vai ter aquela função hidrostática, ou seja, vai manter o corpo do ácaro sempre firme, ou seja, ele vai fazer com que exerça pressão na epiderme para que essa epiderme se junte à cutícula. Sempre o inseto se torne firme, ele para que ele não tenha, para que ele não fique naquela maneira murcha. Então, é essa função, e também de transportar todas as substâncias, como nutrientes, hormônios, os produtos da excreção, o oxigênio, é claro. Então, todos os outros órgãos dos outros sistemas, como reprodutivo, respiratório, digestivo, tem que estar ligado ao sangue, né? Porque esse sangue vai circular em todo o corpo, vai oxigenar os outros órgãos, vai levar nutrientes para os outros órgãos, vai enviar as informações hormonais para esses órgãos para que tenha um bom funcionamento. Então, é de suma importância essa hemolinfa e esse sistema aberto. Então, basicamente é isso. O sistema circulatório é um sistema lacunar formado por hemolinfa, que aí vai ter uma diferença entre os ácaros pequenos e os ácaros grandes, né? Então, tá aqui as duas principais funções, né? A hemolinfa dos ácaros desempenha funções múltiplas, é a mesma coisa que eu falei, tá? Que vão além do simples transporte de substâncias. Esses fluidos corporais atuam simultaneamente como meio de transporte de nutrientes essenciais, veículos para mensageiros químicos, como os hormônios, e também o sistema de remoção de produtos da excreção. Então, o nosso próximo conteúdo vai ser referente ao sistema excretor, então vai ter o túbulo de Malpighi, essa hemolinfa vai passar ali no túbulo de Malpighi e vai tirar todos os excrementos desse sangue, excremento tóxico,
como os ácidos nitrogenados. E também vai ter esse suporte hidrostático, que é aquilo que eu falei, que vai manter o corpo do ácaro sempre firme. Então, os ácaros menores e os ácaros maiores têm uma diferença na circulação, né? Os ácaros menores, toda aquela musculatura existente na cavidade, lá no celoma do ácaro, ela vai se movimentar com pequenos movimentos. O ácaro já consegue fazer toda a circulação desse sangue. Então, não é necessário uma estrutura muscular que vai dar aquele bombeamento naquele vácuo, naquela lacuna ali. Já os ácaros maiores precisam disso. E aí nós vamos falar que nos ácaros maiores, que são os carrapatos, né, dá para ver que tipo, é bem nítido. Um eriofídeo, que é minúsculo, nem dá para ver olho nu, e um ácaro grande como um carrapato que é bem grande. Então, vai necessitar desse coração dorsal, que fica na parte dorsal, que vai bombear essa hemolinfa para que chegue nas outras partes, em todos os órgãos, para ter a garantia. Então, isso é um sistema evolutivo dos ácaros maiores e dos maiores. Os menores não precisam desse coração, já os maiores precisam. Agora, nós vamos para o sistema excretor. O sistema de excretor, ele é responsável pela eliminação de restos nitrogenados resultantes do metabolismo celular. As células precisam eliminar esses dejetos, esses resíduos nitrogenados. De que forma que vai? Aí vai depender do grupo de ácaro. Então é essencial para a sobrevivência, porque se tiver um acúmulo, funciona como o nosso rim, né? Se tiver um acúmulo de substâncias químicas, principalmente nitrogenadas no nosso corpo, e a gente não elimina através da urina, gente, eu tô voltando aqui, que agora eu tô esperto. Ele aparece um código aqui, aí eu tenho que voltar. Que aí ele tá perguntando se eu tô na gravação. E aí, a gente precisa eliminar, senão a gente fica intoxicado e acaba morrendo. Quais são as excreções nitrogenadas dos ácaros? Primeiro, é a guanina, que é a forma principal de excreção dos ácaros, composto não solúvel, ele precisa ser eliminado, que permite a conservação da água. O outro é o ácido úrico, utilizado por algumas espécies de prostigmata, como alternativa à guanina, que vai substituir a guanina, né? E aí nós temos também a forma solúvel, que vai estar presente nos oribátidas. A excreção ocorre como a ureia ou amônio devido à ausência de guanina. Aí, o principal agente excretor, ou seja, que vai fazer essa filtragem da hemolinfa, é o túbulo de Malpighi. É o outro nome que vocês têm que gravar, que o túbulo de Malpighi vai ser importante nesse aspecto. Ele fica próximo ao ventrículo, né? Depende também da ordem do ácaro. Mas eles vão estar ali e vão estar atuando na excreção desses ácaros. Então, nos anaquitinotriquida e em alguns astigmatas, a excreção é realizada através do túbulo de Malpighi, que são estruturas especializadas. Endodérmica também, né? Então, não tem aquela parte quitinizada, que difere dos insetos, onde esse túbulo de Malpighi é esclerotizado, é de origem ectotérmica, tá bom? Então, distribuição dos grupos. No notostigmata,
há um par de túbulos. No mesostigmatas, há um par de túbulos de Malpighi. Nos Ixodida, há um par de túbulo. E assim, no Holotírida, nós temos 2 pares de túbulos, e no Acáride, nós temos túbulos pouco desenvolvidos. E aí, a função desses túbulos é absorver produtos da hemolinfa e o transporte até as outras regiões do corpo. Principalmente, no caso, para ter uma ligação com o sistema digestivo, se liga ao colo e pós-colo, onde vai tirar também as excretas ali proveniente dos restos digestivos do inseto ou do ácaro. Então vamos lá. Excreção sem o túbulo de Malpighi. Algumas ordens não possuem túbulo de Malpighi. Então, quando a gente fala de ácaro, tudo tem exceção. Vocês viram? No sistema respiratório, no sistema nervoso, todos têm exceção. Sistema circulatório, quando um é maior que o outro. E aqui também, nem todos têm túbulo de Malpighi, e aí tem que fazer de alguma... bom também a gente lembrar, que é importante, lembra também na respiração, nem todos têm estigma. Aí a respiração é cutânea lá, é pela pele, pela cutícula. Então, toda regra tem sua exceção. Por isso que torna um pouco essa fisiologia, essa morfologia interna difícil. Então, a absorção direta, né? Na maioria dos Actinotríquida, que não possuem túbulo de Malpighi. Há outros órgãos de excreção que estão presentes nas regiões do colo e pós-colo, que vai absorver diretamente esses produtos a serem excretados e enviar diretamente para aquele ducto anal para ser eliminado. E processamento. Essas regiões são conjuntas, vão ser referidas aos órgãos de excreção, e não o túbulo de Malpighi. Então, se eu perguntar, todo ácaro tem túbulo de Malpighi? Não. Vai ter essa excreção vai ocorrer pelo sistema digestivo na região do colo e pós-colo. É isso. E aí, as características visuais da excreção, né? Não é muito importante, mas é bom a gente falar um pouco que as excretas de diferentes grupos de ácaros são diferentes. Por exemplo, devido à alimentação. Se um ácaro se alimenta de substâncias... se um ácaro se alimenta de substância líquida, ele vai ter uma excreta diferente de um que se alimenta de coisas sólidas. Então, os prostigmatas, a região pós-ventricular, depois do ventrículo, ainda lá na parte do sistema digestivo, é distintamente visível devido à coloração das excretas. Então, principalmente nos tetranquídeos, é aquilo que eu falei. Nessa região pós-ventricular, vai estar bem visível essas excretas ali, no corpo do próprio ácaro. Então, no parasitengona, o tubo digestivo vai dividir em 2 partes, logo após o ventrículos, e vai ligar ao ânus. Então, isso vai se chamar uróporo, essa parte que vai tirar, que vai dejetar esses excrementos provenientes da excreção, né? Então, nos mesostigmatas parasitos, a massa da excreção é branca, enquanto a massa escura são as fezes. Nos Exodida, eu acho que já deu o recado de novo. Tô aqui. Aí, no Exodida, vou voltar aqui, que são os carrapatos também,
são parasitas, a massa também é branca, a massa da excreção, e a das fezes são escuras. E no prostigmata, também é uma massa branca da excreção, né, para a eliminação dos resíduos nitrogenados, a guanina, no caso, e as massas escuras são as fezes. No mesostigmata de vida livre, aí sim, eles estão comendo sólido, né? Todos esses aqui, os orbatidas, a massa escura, é uma massa pastosa, é sempre esbranquiçada, indicando a alta concentração de guanina. E aí no orbatida, oribátida, apenas massa de coloração escura são expelidas, né? Que eles se alimentam de matéria orgânica, sugerindo a ausência de guanina nesse caso, como a gente falou lá no começo. E nos astigmatas, massa expelida geralmente clara e singular aos mesostigmatas de vida livre. Agora vamos falar um pouco do sistema glandular dos ácaros. As glândulas na região proporossomal dos ácaros são bastante variáveis. Ou seja, naquela região do idiossoma, logo abaixo do gnatossoma. Ou seja, a primeira porção ali do idiossoma está essas glândulas. E ela vai estar próxima à abertura bucal, ali é a próxima região das coxas. Então, mas nesse caso, nessas glândulas não tem tanta função. Aí nós temos as glândulas salivares que estão presentes no actinotríquida, ou seja, os parasitiformes, também são conhecidos como isso. Vocês devem lembrar das aulas passadas. Então, nos parasitiformes, é importantíssimo essa glândula salivar, que ela vai liberar aquela substância tóxica que vai degradar aquelas células, que vai facilitar a alimentação desses ácaros. Aí nós temos complexo glandular nos actinotríquidas. Então, temos a glândula traqueal. Essa glândula é única, presente em alguns prostigmatas, que vai secretar produtos que facilita a movimentação dos estiletes quiliscerais, ou seja, esses ácaros fitófagos vão conseguir, com essa glândula traqueal, movimentar os estiletes e mandar essa substância ali para degradação celular também. Aí nós temos as glândulas subcapitulares, que são localizadas na massa nervosa central, e vai liberar produtos na região dorsal do subcapítulo. Então, elas vão dar uma proteção ao ácaro, principalmente na parte do sistema nervoso. E aí nós temos a glândula sericígena, presente só nos tetraniquídeos, que foi muito falado nas apresentações, onde vai produzir teias que vai proteger todos os órgãos. E quem vai liberar essas teias, não sei se vocês lembram do eupatídeos ainda, que são aquelas setas ocas, né? Que são responsáveis pelo gosto, não está presente ali no pálpus. Então, ela tem uma comunicação interna com esses eupatídeos, com o pálpus. E aí vai liberar nesses eupatídeos que vai sentir o gosto, que são as setas responsáveis pelo gosto. Mas naquele oquinho que existe lá nos hepatídeos, que é só um oco, né, só um orifício, vai sair essas teias. Então, a glândula sericígena é responsável por isso. E aí nós temos as toxinas, né, que também é para
que está presente no estilete para degradar a célula vegetal, para que os insetos ou os ácaros consigam se alimentar daquela célula. Aí nós temos também as glândulas opistosomais, ou seja, lateralmente, lá na parte posterior do corpo, lá no finalzinho, já próximo à região anal dos ácaros, vai ter essas glândulas opistomais. Então, elas vão produzir óleo, né, para manter o ácaro sempre protegido, o corpo, essa cutícula sempre protegida, e também vai produzir algumas substâncias que vão secretar para proteger esses ácaros também de predadores, né? Que elas vão servir como alarme, e também nessas glândulas que é próximo ao aparelho reprodutor, vai estar liberando o feromônio, né? Que vai atrair os machos, por exemplo, quando as fêmeas produzem. O sistema reprodutor dos ácaros, ele é o segundo maior em volume dentro do diossoma e apresenta estruturas pares em ambos sexos, com características ancestrais, né? Possui dois, isso é normal. E aí a gente tem algumas adaptações também. Mas o sistema reprodutor masculino é constituído por um testículo, onde vai ter a produção dos espermatozoides, né? Vai ter os ductos diferentes que vão levar esse espermatozoide até as glândulas acessórias que vão liberar esse espermatozoide até a parte feminina. Então, existem algumas estruturas especializadas que eu já havia dito também quando a gente estava falando de morfologia externa, né? E externa, isso, que é lá nas quelas, das quelíceras. Então, existe o espermadáctilo, que vai estar presente naquele dígito móvel, e também no dígito fixo. Então, ali vai ter seu canal ejaculatório, que vai liberar o esperma para as fêmeas. E também tem o espermatotrema. Esse espermatotrema também é parecido com o espermadáctilo, mas diferente. Também pertence ao grupo parasitina e é semelhante ali no ápice, onde vai ter a mesma função, que é liberar os espermatozoides à margem do escudo externo-genital feminino ali. E o sistema reprodutor feminino é composto, por isso que eu falo, é o segundo maior. Primeiro é esse sistema digestivo, que é bem grande, e aí o sistema reprodutor é o segundo maior, que ocupa essa cavidade celomática do idiossoma. Então, nós vamos ter o ovário, né, onde vai produzir os óvulos, o oviduto, que é o canal de transporte desse óvulo, e a vagina, onde vai entrar o material genético, né, do masculino, e também vai sair os ovos, ali que vai sair os ovos ovipositados pela fêmea. Então, basicamente é isso. Daqui a pouco eu passo a lista. Espero que vocês tenham aprendido. Se não aprendeu, a gente faz uma revisão disso de novo em sala de aula. É isso. Tamo junto. Obrigado de novo pela paciência.